Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Abram comigo. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui a nossa leitura. Meus irmãos, por que há tanta maldade no mundo? Por que há tantas desgraças? Por que há tanta violência? Por que há tanto ódio? Por que parece que o ser humano gosta de ouvir só sobre desgraça? E mais, por que os seres humanos, nós seres humanos, temos tanta insensibilidade por aqueles que morreram e que morrem? Por quê? Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos num campo de batalha. Sim, nós estamos num campo de batalha. O mundo que nós vivemos, neste mundo que vivemos, a Bíblia diz que está dominado por forças malignas. João disse, o apóstolo, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Veja que a expressão jaz significa alguém ou alguma coisa que está dominada, ou debaixo de uma autoridade. Então veja, o mundo está debaixo de uma autoridade maligna. O mundo jaz no maligno. Portanto, culturas, leis, governos, filosofias, tudo está debaixo de um governo, que não é o de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E aí é por isso, meus irmãos, como Paulo aqui nos ensina em Efésios 6, que nós acabamos de ler, nós precisamos estar preparados para esta luta. E precisamos estar preparados para a luta num campo de batalha específico. O da batalha espiritual. E para Paulo, nós estamos neste campo de batalha. Eu e você. Portanto, se você nesta manhã pensa que ser cristão é apenas ir para a igreja, orar, fazer as suas orações, aprender a ler a Bíblia, fazer mandingas espirituais para trazer uma blindagem sobre a sua casa, sobre a sua família, apenas dar dinheiro à igreja, se você tem essa ideia de que isso é vida cristã, quero dizer para você que você está completamente enganado. Porque cristianismo não é apenas isso. Vir à igreja, fazer as nossas orações, entregar as nossas ofertas. Se você tem essa ideia, esse conceito do que realmente é vida cristã, você não entendeu nada sobre o cristianismo. E olha, eu vou dizer a vocês que só há dois senhores a serem servidos. Ou serviremos ao Senhor dos céus, ou serviremos ao Senhor do inferno. E o mundo serve ao Senhor do inferno. A Bíblia diz que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Ele é príncipe deste mundo. Portanto, gente, amigos queridos, conflitos espirituais na vida de uma pessoa, prisões emocionais, vícios, doenças emocionais, físicas, psíquicas, destruição de valores morais e éticos, violência, possessão demoníaca, opressão, vida infrutífera, misticismos, ocultismo, miséria, idolatria e tantas outras coisas, tem tudo a ver com este tema que nós vamos conversar a respeito da batalha espiritual.
Você está preparado para ouvir aquilo que Deus vai falar com você nesta manhã? Porque Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Tudo isso, gente, está relacionado porque há um governo. Há entidades que dominam o mundo da espiritualidade. E nós precisamos conhecer estas verdades à luz das Escrituras. Mas hoje eu queria aqui ver com você, estudar o significado do que essa passagem bíblica quer dizer. Eu queria me aprofundar no contexto desta passagem que nós acabamos de ler. Por que que Paulo escreveu isso à igreja de Éfeso? Por quê? Porque era justamente na cidade de Éfeso que problemas dessa natureza estavam surgindo e acontecendo. Veja que a primeira metade da carta de Efésios, é doutrinária. E o que é doutrina, gente? É fundamento da fé. É o ensinamento, gente, sobre a fé. É o que sustenta a filosofia daquilo que nós cremos. É a base daquilo que nós cremos. E a Bíblia fala, gente, da sã doutrina. É a sã doutrina. E é interessante, porque se a Bíblia está falando da sã doutrina, então mostra para nós que há doutrinas doentes e que não pertencem à palavra de Deus. A sã doutrina era a doutrina dos apóstolos. E é essa doutrina que nós queremos para a nossa vida e para a comunidade da graça. Agora, a outra metade da carta aqui aos Efésios, a primeira metade é doutrinária. A outra parte é exortativa. Paulo agora está exortando a igreja. E eu queria ver com vocês aqui nesta manhã qual era a realidade espiritual dessa igreja, da igreja de Éfeso e também da cidade de Éfeso. Mas aí se você for ver, eu até desafio você a ler depois o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, 19 e 20, nós podemos entender melhor o contexto onde a igreja de Éfeso estava inserida. Então leia depois com calma aí na sua casa, faça isso à tarde para você entender melhor. Veja que nesta cidade, Paulo, ele disse que ele teve que enfrentar bestas feras. Bestas feras. Não eram animais. Não é isso que ele está se referindo. Ele está se referindo ao mundo espiritual. Aquela cidade estava impregnada de questões espirituais gravíssimas. Ao ponto do próprio Paulo dizer que estava ter enfrentado bestas feras. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 crentes. 12 crentes. E eles não conheciam o Espírito Santo, eles só conheciam o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. E a Bíblia diz que quando Paulo vê isso, ele vê essa deficiência doutrinária dos crentes, ele prega sobre o Espírito Santo. E aí, então, eles recebem o Espírito Santo de Deus, e quando eles recebem o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a profetizar e falar em novas línguas. E depois que o Espírito Santo se instala agora por completo no livro de Atos dos Apóstolos, agora toda pessoa que se converte, ela é selada e ela recebe o Espírito Santo de Deus. Mas o que havia, gente? O que havia na cidade de Éfeso? O que havia na cidade de Éfeso? Olha, havia, primeiro, misticismo. Havia na cidade de Éfeso misticismo. Era muito misticismo naquela cidade. Sabe o que acontecia? As pessoas, elas pegavam os lenços de Paulo ou qualquer outra coisa que Paulo usasse e levavam para casa, para colocar sobre os doentes, para que eles fossem curados. E os doentes eram curados. Eram curados. Mas vejam que importante nós aprendermos algo aqui. Essa experiência aconteceu com o apóstolo Paulo, foi uma experiência de um homem. Foi uma experiência pontual. Tanto é que depois você encontra um outro episódio com Pedro. A Bíblia diz que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava.
São experiências pontuais. São experiências de um homem. Isso é importante a gente ter em mente, porque o fato de nós termos experiências pontuais e experiências particulares em nossa vida e no nosso ministério, meus irmãos, não significa que isso deva virar doutrina. Que é onde muitos têm errado. Muitos têm pecado nessa questão. Porque não significa que agora todos os lenços dos homens de Deus irão curar as pessoas. Todas as toalhas molhadas com o suor dos homens de Deus irão curar as pessoas. Todas as sombras dos homens de Deus irão curar as pessoas. Gente, isso não pode virar doutrina. Isso é um erro crasso. Isso não pode virar doutrina. Muitos acabam usando essas coisas para receberem milagres. E sabe o que acontece? Não recebem. Não recebem milagres, porque essas pessoas elas estão querendo transformar experiências narradas na Bíblia em pontos de doutrina. E aí está um grande equívoco. Isso é falta de entendimento das Escrituras. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Porque isso é um erro. Isso é misticismo, que era justamente aquilo que havia na cidade de Éfeso. Por exemplo, tem gente que atribui poder sagrado a objetos. Então eles acham que um copo de água tem um poder. A toalha molhada com o suor do homem de Deus tem poder. Um púlpito tem poder. Um crucifixo tem poder. Gente, tem muitas pessoas nesses dias caindo nessas tolices. E sabe o que é mais triste? Para mim, o mais triste de tudo isso é ver gente madura na fé. Gente que conhece as Escrituras, conhece Bíblia, caindo nesses misticismos, nessas loucuras. E o misticismo estava presente na cidade de Éfeso. O que é que havia naquela cidade de Éfeso? Estamos falando de um contexto aqui para você entender. Bom, falei sobre misticismo. Haviam endemoniados. Segunda coisa, endemoniados. Veja, Paulo andava por Éfeso expulsando demônios de todos os lados. Assim era. E olha, há dois tipos de endemoniados. Há dois tipos. Tem aquele que se joga no chão, que berra, que fala um monte de coisa, que grita e que todo mundo tem medo. Mas eu vou dizer para você que esse não é o pior. Esse não é o pior. Há um outro tipo de endemoniado. É aquele que fala com inteligência, com lucidez. Esse é o pior. Esse é o pior. Veja, a Bíblia diz que Pedro foi assim. Pedro foi usado pelo diabo. Certa vez, ele com toda boa intenção, com muito carinho que ele tinha por Jesus, ele disse que ele não deixaria Jesus ir preso nem para a morte. E sabe o que aconteceu? Jesus respondeu. Mas Jesus não respondeu para Pedro. Jesus respondeu para o diabo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas depois do Espírito Santo, Pedro e nenhum outro discípulo do Senhor ficou possesso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque crente pode até ficar opresso, mas não fica possesso. Há uma diferença. Você pode viver um tempo de opressão na sua vida, mas possesso não. Porque crente que fica possesso precisa conferir a sua real experiência de novo nascimento, de conversão. Precisa conferir. Há uma história muito interessante também. A Bíblia diz que os 7 filhos de Seva, essa história é muito interessante. Eles viam Paulo expulsando demônios, eles ficaram todos empolgados e eles quiseram imitar usando a mesma fórmula. E Paulo dizia: em nome de Jesus eu te repreendo. E a Bíblia diz que os demônios saíam. E estes 7 filhos de Seva, eles diziam o seguinte: em nome de Jesus aqui Paulo prega, eu te repreendo. Mas, meus irmãos,
eles pegaram um demônio pela frente que não era um demônio pequeno, não. O demônio era de uma alta categoria. E sabe o que é que o demônio disse? O demônio disse o seguinte: eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas vocês, não. Eu não sei quem é vocês. E sabe o que aconteceu, gente? A Bíblia diz que o demônio que estava possuindo um homem pegou os 7. Pegou esses 7 e os colocou nus, pelados, peladões, fugindo da cidade. Olha o que aconteceu, gente. Olha o que aconteceu, que vergonha. Os 7 filhos de Seva apanharam de um demônio só. Você já imaginou a cena? Já imaginou a cena? Olha, o demônio os envergonhou. O que mostra para nós que este assunto é extremamente sério, irmãos. É extremamente sério. E aquele episódio causou um grande rebuliço, um grande alvoroço na cidade, mas Deus usou aquela situação e muitos se converteram para a glória de Deus. Aleluia. Quer ver outra coisa? O que havia na cidade de Éfeso? Havia ocultismo. Havia ocultismo, gente. Foram queimados muitos livros na fogueira. E eram livros demoníacos. Assim como nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos também muita literatura hoje em dia produzida pelo inferno. O diabo usando escritores para produzir um péssimo conteúdo e falsos ensinamentos. E vocês sabem disso. E a Bíblia diz então que foram queimados cerca de 50 mil dracmas. Você imaginou? Eram milhares e milhares e milhares de livros daqueles que haviam se convertido. Olha, queridos, naquela cidade havia ocultismo, artes mágicas, adivinhos, gente que invocava o nome do diabo para fazer coisas horríveis. Esse era o quadro da cidade de Éfeso. Outra coisa, o que havia na cidade de Éfeso? Havia idolatria. A Diana, a deusa dos Efésios, era a senhora da cidade. E aí começaram a fazer miniaturas dessa deusa para comercializar na cidade. E aí a Bíblia diz que quando Paulo chega, ele acaba com aquele comércio religioso. E é natural, os comerciantes eles ficaram revoltados, eles se levantaram contra Paulo. Paulo ele sai de Éfeso, depois ele volta. E quando ele volta, ele chama os líderes da igreja. E aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, Paulo diz assim, presta atenção, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Olha o que Paulo diz. Gente, esse quadro não mudou nos dias de hoje. Não mudou. Por vezes se levantam pessoas como lobos ferozes, querendo trazer engano, querendo, como disse Paulo, atacar o rebanho, torcendo a verdade e atraindo os discípulos. E aqui eu dou um alerta a você, ovelha desta comunidade, tome cuidado para você não cair no engano. Tome muito cuidado para você não entrar numa armadilha diabólica contra a sua vida. Tome muito cuidado. Deixa eu perguntar para você, você tem medo do diabo? Você tem medo do diabo? Deixa eu dizer que você não precisa ter medo. O diabo você precisa resistir. E a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós, queridos, nós não o vencemos com as nossas próprias forças e capacidades, mas nós o vencemos com a força do Espírito Santo de Deus. É assim que nós vencemos. Então, gente, queridos, o contexto aqui que eu dou a vocês, o contexto que a gente viu da cidade de Éfeso, é muito parecido com aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. No mundo, na nossa nação, na nossa cidade, na cidade de São Paulo. E aí você pergunta para mim, ok, como é que nós então lidamos com estas questões?
Como é que nós lidamos com essas questões? E agora sim a gente vai para o texto. Daquilo que nós acabamos de ler. Veja lá de novo, versículo 12. Veja o versículo 12, o que é que diz? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, eu queria destacar aqui com vocês 3 coisas importantes que eu vejo nesse texto. 3 expressões. A primeira expressão, o texto diz, Paulo está dizendo, a nossa luta. A nossa luta, no grego é pali. O que é que significa? É uma luta grega antiga. É uma ideia de guerra, de batalha, de combate. Traz uma ideia de intensidade. É pele a pele, é corpo a corpo. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é um simples conflito, mas é uma batalha seríssima. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que nós estamos numa batalha, numa luta. Por que tem muitos crentes que não têm tido triunfo na vida? Porque não estão levando a sério esta luta. São crentes que até entregaram a sua vida a Jesus, mas nesses dias têm levado um cristianismo de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem compromisso algum. Existem batalhas, meus irmãos, que estão sendo travadas contra a nossa vida, contra a nossa casa, e o diabo não desiste. Ele não desiste. Se tem uma coisa que o diabo é perseverante. Ele não desiste. A Bíblia diz, e nós precisamos estar atentos a isso, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Não ignore, porque o diabo não tem dó de ninguém. E o seu nome, o meu nome, está na lista negra de Satanás. Ele não brinca de ser capeta, ele é o próprio. Ele é capeta. A Bíblia diz, em João 10, 10, que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Satanás na Bíblia é Belial, dragão e maligno. Belial, dragão e maligno. O que é que significa isso? Ele é Belial, ou seja, ele é indigno e perverso. Ele é dragão, ou seja, ele tem asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. O que é que significa isso? Que ele tem agilidade, ele tem força e sagacidade. E Satanás é maligno, ou seja, a essência do seu caráter é má. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós podemos crer nesta manhã que Deus pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida e da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio a este mundo para desfazer, para destruir as obras do diabo, as obras de Satanás. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Portanto, nós estamos guardados. Nós estamos guardados. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida, nos guardando. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Aleluia! O diabo está derrotado na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças. O diabo está derrotado na sua saúde. Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Ele está derrotado. Essa é a primeira expressão que eu mencionei para vocês. Paulo está dizendo, a nossa luta. A segunda expressão, Paulo está dizendo, não é contra pessoas. Então veja, a nossa luta, agora, não é contra pessoas. Gente, a nossa luta não é contra seres humanos. Não. Mas é contra uma força sobrenatural. Gente, é uma grande tolice, uma grande besteira a gente gastar as nossas energias brigando uns com os outros. Lutando
uns com os outros. Isso é uma grande besteira, gente. Alguém já disse certa vez que o cristianismo é o único lugar onde soldados do mesmo exército, um ataca o outro. E parece que isso tem sido uma realidade nesses dias. Por vezes nós gastamos tanto tempo falando mal, fofocando, criticando, brigando. Gente, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, como diz em outras versões. Mas você fala assim para mim, poxa, mas tal pessoa está me prejudicando, como é que minha luta não é contra ela? Se ela está me prejudicando, olha, pode até ser que o mal esteja usando alguém para tentar atacar você, é verdade, mas a tua luta não é contra a pessoa, não é contra carne e sangue, a tua luta é contra as entidades que estão por trás daquilo. Tenha isso em mente, meu irmão, minha irmã, e nós precisamos ter a competência de ter uma segunda visão, ou seja, enxergar com outros olhos, com os olhos espirituais. Nós precisamos ter isso e pedir ao Senhor que Ele nos ajude com relação a isso, porque nós precisamos ter uma segunda visão, ou seja, nós precisamos refletir, o que é que está por detrás dessa fala? O que é que está por detrás desse sorriso? O que é que está por detrás desse negócio? O que é que está por detrás dessa pessoa? O que é que está por detrás? O que é que está por trás desta amizade? Ah, meus irmãos, a leitura do mundo espiritual não se faz com os nossos olhos físicos, mas se faz com os olhos espirituais. E que o Senhor nos dê discernimento nesses dias, nos dê sabedoria. Que o Senhor nos ajude. A nossa oração deve ser, Senhor, abra os olhos do meu entendimento, meus olhos espirituais, para que eu enxergue, para que eu tenha discernimento, para que eu veja. Se uma força sobrenatural vem contra nós, irmãos, então só venceremos essa luta com uma outra força sobrenatural, que é a força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz aqui no texto que nós lemos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele, porque é o Senhor que nos fortalece. Olha, meus irmãos, quem vence a batalha é o Senhor. A vitória é do Senhor, é Ele que domina, é Ele que vence. Nós, meus irmãos, nós só venceremos as batalhas espirituais contra as forças do mal com as forças do Senhor. Se Ele for conosco e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Esta guerra que a gente está enfrentando, a gente não vence com inteligência humana, com capacidade humana, com habilidades pessoais, mas você vence, eu e você vencemos com a força do Senhor. É do Senhor, é nele que nós podemos todas as coisas. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não disse, tudo posso na força do meu braço, nas minhas habilidades pessoais, na minha inteligência. Não, Paulo não disse, ele disse assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. É nele, é naquele que nos fortalece, porque é Ele que te capacita, é Ele que te ajuda, é Ele que te ergue, é Ele que te levanta, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te unge, que te abençoa e que te dá vitória. A Ele honra, glória e poder nesta manhã. Paulo está dizendo, a nossa luta, primeiro. Segundo, ele está dizendo, não é contra pessoas. Mas terceiro, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, e Paulo fala aqui sobre o nosso inimigo. Como é que um exército vai lutar sem conhecer o inimigo? Como é que nós vamos para uma guerra contra alguém sem conhecer o inimigo? Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos saber como ele age, como ele se manifesta,
como é que ele atua. E o nosso inimigo tem um nome: Satanás. Sabe o que significa Satanás? Acusador. Ele é o acusador. Então, quando você vê gente dentro da igreja acusando os irmãos, você tem a certeza que este é um agente de Satanás. Ele presta assessoria para o diabo. Porque o diabo é um acusador. Ele é o acusador dos irmãos. É interessante porque até o século XIX, toda pessoa cristã acreditava na existência do diabo. Mas a partir do século XX, parece que o diabo virou apenas um mito cultural. Parece que o diabo se tornou uma ilusão, uma ficção. O diabo se tornou uma maneira de expressarmos o mal. Parece que é isso que tem acontecido nos tempos que nós vivemos. Mas nós precisamos acreditar sim que ele existe. Ele é um ser. Ele é um ser. Nós cristãos, nós não podemos desconhecer estas verdades, nem ignorar o nosso inimigo. E precisamos conhecê-lo. Quem é o nosso inimigo? Quem é? E aí Paulo aqui dá uma lista. Ele fala sobre as seguintes entidades. Paulo está falando de entidades agora. Na continuação do texto. E ele fala de poderes, de autoridade, de dominadores deste mundo, sobre forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É o que o texto está dizendo. Mas vamos lá. Primeiro da lista ele coloca poderes, ou principados, em algumas versões. O que significa isso? São ordens, irmãos. São ordens angelicais malignas que governam grandes regiões. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que há dominações em regiões feitas por forças do diabo, forças malignas. Na lista, Paulo continua dizendo que a nossa luta não é contra... Desculpa, a nossa luta é contra, primeiro, poderes. Depois ele diz, potestades ou autoridade. Em algumas versões, difere um pouco, mas o mesmo sentido. O que significa isso? São aqueles que exercem poder, governo e que dominam sobre os outros. Dominam sobre as pessoas, são forças malignas que dominam a cabeça de autoridades. Exercendo poder sobre autoridades. Veja Hitler, por exemplo. Um exemplo aqui de Hitler. Hitler era um homem extremamente inteligente. Sim, ele era. Mas ele foi um homem extremamente usado pelo diabo. E vocês sabem disso, no extermínio de 6 milhões de judeus e de milhões de outras etnias. Assim era Hitler. Este homem dominou na sua época, ele reinou. E com certeza ele tinha sobre ele uma potestade. E aí, meus irmãos, como a gente sabe que o ministério do diabo é roubar, matar e destruir, Hitler se matou, se suicidou. Um fim triste. Então, potestade é uma autoridade. Paulo continua aqui na lista. A nossa luta é contra... Primeiro Paulo diz, então que nós vimos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Agora ele está dizendo então que a nossa luta é contra estas entidades. Poderes, potestades, e ele continua dizendo hostes. Terceiro, hostes ou dominadores deste mundo. E o que significa isso? É lugar onde há controle, é uma ideia de influência, de coisas numerosas que se levantam para dominar. Esse é o sentido, gente. São forças malignas, intensas, exercendo influência de um governo, de um ambiente, de um lugar, de famílias. São espíritos que atuam em situações específicas e com ministérios específicos. Veja, por exemplo, espírito de prostituição, espírito de discórdia, um espírito de homicídio, espírito de traição. E tantos outros são espíritos que atuam. São demônios, gente. São demônios. Pois é, o diabo ele é um opressor. Nós sabemos disso. E ele não desiste
de fazer o mal. Ele não desiste do mal. Ele é o grande responsável por tantas desgraças que nós temos visto hoje no mundo inteiro. E ele quer também atuar na igreja. Nós não podemos ignorar isso. Ele quer atuar na igreja. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele planta joio no meio do trigo para trazer confusão e divisão na igreja. É claro que nós não vamos separar joio de trigo, porque isso não cabe a nós. Isso naquele dia o Senhor vai fazer. Mas Satanás faz isso, ele planta joio no meio do trigo para trazer divisão, contenda, briga, confusão. Ele planta falsas doutrinas para manter o povo no erro, num caminho de destruição. Ele quer tirar você do caminho. Ele quer tirar você do foco. Saiba disso, ele quer te oprimir. É isso que o diabo deseja. Ele é sutil. E a Bíblia diz que ele se apresenta como um anjo de luz. E até faz coisas, sinais maravilhosos. Milagres, maravilhas e prodígios que encantam muita gente. Ele faz tudo isso para quê? Para atrair, para impressionar. Mas tudo com o fim de roubar, de matar e destruir. Esse é o nosso inimigo, gente. Mas na lista aqui, Paulo continua. Estamos caminhando para um fim. Paulo continua na lista, ele fala sobre forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Gente, como é que o diabo atua neste mundo, irmãos? Como é que ele atua neste mundo? Sabe, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, ele deseja cegar o entendimento dos incrédulos. A batalha espiritual, gente, é uma luta contra a cegueira lançada pelo inferno. Lançada pelo diabo, para que as pessoas não vejam o mal. Ou seja, a gente logo fica dizendo assim, mas o que é que tem? Isso vem do inferno. Mas que mal há nisso? Ah, mas todo mundo está fazendo. Pois é, o diabo é sutil, gente. Ele traz engano. Os demônios também se escondem na idolatria de imagens. Eles se escondem na idolatria a pessoas, nos sacrifícios que são feitos. São forças espirituais do mal, como disse o apóstolo Paulo. E por último ele diz, nas regiões celestiais. Poderes, potestades, hostes da maldade, forças espirituais do mal. E agora ele diz, nas regiões celestiais. Por que nas regiões celestiais? O que significa isso? Gente, nas regiões celestiais é o lugar onde reina o governo de Deus. Nas regiões celestiais. Então, todos os lugares onde há o reino de Deus implantado, Satanás se infiltra. Com o intuito, como eu já disse, de roubar, de matar e destruir. Então, regiões celestiais, irmãos, travam batalhas. Existem ações malignas, irracionais sobre a mente de muitas pessoas. Sobre a mente de muita gente. Olha, na sua casa, na igreja, em outros ambientes que são lugares consagrados a Deus, consagrados ao Senhor, se estabelece uma luta, gente, uma batalha. Eu sei que você pode dizer isso nesta manhã. A batalha que você está vivendo, as lutas que você está enfrentando. E Satanás ele vai se infiltrando com o intuito de trazer engano, de trazer confusão e até mesmo destruição. Mas ele está derrotado nesta manhã, na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar nesta manhã, dizendo a vocês, citando a vocês, o texto do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32 e 36, que diz, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
verdadeiramente sereis livres. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Ele não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é a vida. E hoje Ele quer trazer vida nova, vida abundante para mim e para você. Ah, meus irmãos, a aceitação da verdade em Cristo liberta a crentes que já se converteram, já entregaram a vida a Jesus, mas ainda estão amarrados a determinadas situações que precisam hoje ser entregues no altar de Deus, colocadas nas mãos do Senhor. Pergunto a você nesta manhã, você quer ser livre destas amarras de Satanás? Você quer ser livre, você precisa ser livre hoje. Talvez você esteja lutando com vícios, talvez você esteja lutando com determinadas coisas, com ira, com a soberba, com ódio, com mamon, o dinheiro. Com tantas outras coisas você está lutando. Nós vivemos em constantes batalhas, vocês sabem disso, é diária, são batalhas diárias. Mas a boa notícia, sabe qual é? A boa notícia é que nós temos à nossa disposição todos os recursos para vencermos as batalhas. Temos todos os recursos para vencermos as batalhas. Sabe quais são esses recursos? E com isso eu vou encerrar a mensagem. Quais são esses recursos? Nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos também o Espírito Santo, que habita em nós e nos ensina todas as coisas. Qual outro recurso que nós temos? Nós temos as promessas de Deus. Nós servimos a um Deus de palavra, um Deus de promessas. E as promessas de Deus são o sim e o amém, são verdadeiras, são verdadeiras. Nós temos à nossa disposição o louvor. O louvor é uma arma de guerra. Toda vez que nós nos levantamos para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, os inimigos fogem da presença dEle. E nós temos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Esta vitória nos capacita a vivermos uma vida nova, vitoriosa, uma vida abundante. Olha, meus queridos, em meio a essas batalhas, Cristo nos garante sermos mais que vencedores, sermos conquistadores e triunfadores para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Assim seja. Vamos receber esta palavra. Se você quiser na sua casa aplaudir ao Senhor com alegria por esta palavra, receba nesta manhã em nome de Jesus.